Olá pessoal, então, eu no mês de junho decidi fazer um mês dedicado a leituras sobre o Holocausto. Para quem acompanha o blog, sabe que eu vi o filme em conjunto com a Catarina para o projeto Pipocas Oscars à Ação, o filme Os Julgamentos de Nuremberg, e sabe que esse filme é relacionado com a Segunda Guerra Mundial. E a partir daí, desde que eu vi esse filme, que eu recordei essa história, porque já há algum tempo que eu não lia nada relacionado com o Holocausto, decidi e lembrei-me que tinha aqui alguns livros relacionados com o Holocausto e decidi fazer um mês dedicado ao Holocausto. Um dos livros que eu decidi ler, e que foi uma aquisição recente, uma graphic novel recente, é a graphic novel Maus, e eu hoje venho partilhar com vocês toda a minha opinião sobre esta graphic novel. Maus foi escrito por Art Spiegelman, é o autor desta graphic novel e é também uma das personagens principais desta graphic novel. Nesta graphic novel, o Art Spiegelman conta-nos a história do seu pai, o Wladek Spiegelman. Ele era um polaco que era judeu, então ele vai, através destes quadradinhos, que é a graphic novel, contar-nos toda a sua história, toda a sua trajetória. Maus conta-nos assim toda a trajetória que o Hart também nos quis passar. E é realmente um livro que nos conta tudo aquilo que ele quis transmitir com este livro, desde o início em que ele decidiu perguntar ao pai tudo aquilo que tinha acontecido para ele poder escrever o livro, todas as dificuldades que ele teve a tentar captar toda a essência da história, todas as dificuldades que ele teve também ao tentar publicar o livro. Neste livro, o Art Spiegelman, ele tenta-nos retratar a Segunda Guerra Mundial de uma forma um bocadinho mais soft, ao transformar as pessoas em animais, e daí também na capa nós termos aqui animais representados. Então ele coloca-nos os polacos judeus como ratos, os alemães como gatos, os polacos não judeus como porcos e os americanos como cães. Dessa forma ele tenta-nos também desmistificar um bocadinho e também fazer com que a história não seja tão pesada, porque tudo aquilo que nos é contado neste livro, desde o início em que a história começa-nos a ser contada até ao final, em que há descrições terríveis dos campos de concentração, de toda a forma como aquilo era conduzido, a forma como o livro também está desenhado e nos é passado de uma forma um bocadinho mais leve, ameniza também um bocadinho e faz-nos também, se calhar, não relembrar-nos tanto daquilo que se estava a passar à altura. O pai do Spiegelman, o Wladek Spiegelman, ele era um comerciante, como a maioria dos judeus o eram. Quem estudou um bocadinho aprofundadamente a Segunda Guerra Mundial sabe que a maioria dos judeus eram comerciantes, e daí também serem pessoas um bocadinho mais abastadas e terem algum ouro e algumas posses. E ele era comerciante, sempre fez um pouco de tudo, até o momento em que conheceu a Anya, a que passou a ser a mulher dele, e ele acaba por abrir uma empresa com algum dinheiro da família da mulher, da Anya, e eles acabam por ter algum reconhecimento e algum prestígio. No início desta história, o Spiegelman, o pai do autor da história, ele já é levado para a guerra, para o exército, e ele já é no início da história ele já é preso politicamente, então ele já sofreu um bocadinho daquilo que poderia vir por aí, mas mesmo assim eles nunca acreditaram naquilo que poderia estar para vir. E o engraçado desta história é que eles passaram realmente por todos os passinhos desta história. Inicialmente eles foram-lhes retirando os trabalhos, foram-lhes retirando as posses, depois foram-os segregando para guetos e para bairros sociais para eles, até ao ponto em que acabaram por ser perseguidos e eles também tiveram que estar escondidos, ou tentaram estar escondidos, e foram também enganados por várias pessoas, aliciando-os a tentar fugir do país, até ao momento em que os alemães realmente os apanham e os levam para Auschwitz. O pai do Art Spiegelman ficou mesmo em Auschwitz, a mãe foi para Birkenau, e portanto eles foram separados durante a Segunda Guerra Mundial. Felizmente ambos sobreviveram, se calhar não de uma forma totalmente, não é, porque ficaram com sequelas, mas depois ele acabou por querer muito contar a história, e esta história. Este livro inicialmente foi publicado separadamente, tem duas partes este livro, e depois, com todo o sucesso que estas duas obras tiveram, acabaram depois por ser juntas num só livro. A minha opinião sobre esta história é que eu acho que é daqueles livros que toda a gente também deveria ler pelo menos uma vez na vida, porque realmente tem aqui, lógico que ele não iria conseguir nos descrever isto se já não tivesse vivido na nossa era, vamos dizer assim. Não digo na nossa era, mas numa era um bocadinho mais à frente, porque o pai apenas lhe contava e lhe transmitiu as coisas, não foi pormenorizar ao ponto de lhe desenhar as coisas. Ele acabou por
depois recorrendo a tudo aquilo que acabou por existir sobre a Segunda Guerra Mundial, ele também acabou por especificar aquilo que também o pai lhe foi contando. Mas esta história é de uma riqueza tão boa, porque vai ao pormenor de contar tintim por tintim aquilo que foi acontecendo ao pai durante a Segunda Guerra Mundial, todos os passos por os quais ele passou, todas as descrições que o pai lhe contou e descrições muito pormenorizadas daquilo que acontecia realmente, tanto fora dos campos de consideração como dentro dos campos de consideração, aquilo que as pessoas eram sujeitas, os vários tipos de morte que as pessoas eram sujeitas, e portanto é um livro muito rico sob o ponto de vista da história que realmente se passou dentro daqueles dois campos de concentração, porque na sua essência são os mais conhecidos, o Auschwitz e o Birkenau são os mais conhecidos, e também se calhar são aqueles onde mais coisas aconteceram, diria eu, porque Birkenau era muito grande e albergava muita gente. Para além disso, é também um bom ponto de vista e uma boa história sobre o depois, aquilo que aconteceu, o que é que acontece a uma pessoa após viver um período tão pesado da vida deles, porque ele acaba por sobreviver, acaba por voltar a encontrar a mulher, acaba por voltar a viver uma vida boa, vamos dizer assim, uma vida normal, mas aquilo que está lá dentro e aquilo que se passou com ele é uma coisa que ele nunca vai esquecer e que ele nunca esqueceu, e que mesmo agora ao contar ao filho tudo aquilo que se passou, ainda há muita coisa lá dentro que é ressentida por ele, e portanto é uma história muito poderosa. Eu não estava à espera de me apegar tanto à graphic novel em si, mas realmente o facto de eles estarem personificados em espécies de animais e não sei, é muito poderoso, porque apesar disso, apesar de eles estarem personificados como animais, não deixa de ser uma história poderosa e não nos deixa de, se calhar, olhar para a história de uma forma um bocadinho mais... Porque realmente, como é que eu iria dizer? Há uma palavra na gramática portuguesa que é muito boa para isto. A ligação que existe entre a história e o facto de eles serem animais e o tipo de animais que são, porque, por exemplo, o rato, para nós, enquanto seres humanos, é o animal mais nojento que nós podemos, não digo os ratinhos de ter por casa, mas os ratos dos esgotos e aqueles que andam na porcaria, são animais que nós desprezamos e que nós não gostamos de ter à nossa volta. E se calhar a personificação deles aqui enquanto ratos era talvez aqui personificar a classe mais baixa da sociedade. Por o contrário, os gatos, que são aqueles que caçam os ratos, eram os alemães, e portanto essa analogia, era a palavra que eu queria dizer, essa analogia que existe entre os animais e aquilo que efetivamente se passou foi de uma genialidade que o autor teve. E depois o facto de toda a graphic novel ser a preto e branco também torna a graphic novel linear e tocante, no sentido de que não estamos a falar de uma brincadeira, não estamos a falar de uma coisa hipotética que poderia ter-se passado, não, estamos a falar de uma coisa que realmente aconteceu, e portanto é uma coisa séria. E para além de ser uma história maravilhosa sobre alguém que sobreviveu e alguém que efetivamente esteve lá e que nos pode contar em primeira mão tudo aquilo que viu, é também uma boa história do ponto de vista histórico, para quem não o conhece, porque é-nos aqui retratado os passinhos, porque a maioria dos judeus passou, e para além disso também é-nos retratado, e muito bem, um campo de consideração, e portanto é uma história que eu gostei muito, é uma história que eu recomendo muito. Já tinha aqui o graphic novel para ler há algum tempo, andava a adiar um bocadinho a sua leitura, não sei muito bem porquê, mas ainda bem que peguei nela, porque realmente é uma história, ficou um favorito, é uma história que eu acho que toda a gente devia ler. Já está traduzida para português e portanto aproveitem, porque é realmente uma história que eu recomendo muito. É daquelas histórias que eu acho que é tipo Anne Frank, dois pontos de vista diferentes, mas são histórias muito, muito tocantes, e esta principalmente porque nos mostra dois lados da história, aquele que se passou realmente na Segunda Guerra Mundial e aquele do após, o que é que fica depois, o que é que aconteceu àquelas pessoas, o que é que eles sentem, o que é que eles sentiram, o que é viver depois de passar um terror destes. Será que se consegue viver uma vida normal? Será que se consegue caminhar para a frente, voltar a ter uma vida normal? E também é muito interessante desse ponto de vista. Portanto, eu recomendo muito, muito, muito esta história. Além de que acabamos por também perceber ao longo desta história que o pai do autor desta história, o Vladek Spiegelman, isto é um nome bastante difícil de se dizer, ele era um homem muito inteligente e muito esperto à altura, e conseguiu também
agarrar nas qualidades que ele tinha, como por exemplo falar inglês, e utilizar isso a seu favor, e acabou por não ter tantas dificuldades, diria eu, a ultrapassar os campos de consideração. Mas nem por isso ele acabou por ser uma pessoa má e rancorosa, ao ponto de apenas utilizar as coisas a seu bel prazer. Ele foi sempre uma pessoa boa e acabou por ajudar muitas pessoas durante a sua trajetória durante a Segunda Guerra Mundial, e por isso é uma história bonita em todos os sentidos, porque acaba por ser uma história que não retrata o lado mau dos alemães, mas sim aquilo que eles passavam e aquilo que eles passaram enquanto judeus. E portanto é uma história que eu recomendo muito, muito, muito. Espero realmente que tenha impulsionado alguém a pegar nesta história, porque é realmente um livro que eu recomendo muito, e por isso espero que tenham gostado desta opinião. Digam-me nos comentários se vocês já leram este livro e o que é que acharam, se vocês também gostaram desta história e o que é que vocês mais gostaram nela, se foi efetivamente a arte, se foi a história, se foi a forma como a história nos foi contada. Partilhem tudo bem nos comentários, que eu vou adorar saber. E é isso, espero que tenham gostado. Um grande beijinho, até ao próximo vídeo. Tchau!